Bem-vindos a essa nossa aula para resolver questões de provas de concurso aqui do Instituto AOCP. Um computador busca a primeira instrução na memória e decodifica para determinar seus operandos e as operações a serem executadas com eles. Depois disso, ele as executa e ainda na sequência ele busca, decodifica e executa as instruções subsequentes. Isso é repetido até que o programa pare de executar. Essa sequência é tecnicamente conhecida como letra A, ciclo da CPU, letra B, busca em memória, letra C, indexação de disco, letra D, descarga de cache e letra E, alimentação de buffer. Primeira coisa importante que é necessário para resolver essa questão é entender o que significa processamento de dados efetivamente num computador. Observa. Quando eu tenho uma CPU, o termo CPU significa unidade central de processamento, que é o processador do teu computador, como eu estou mostrando aí. Então a CPU, que é a unidade central de processamento, que é o processador, é o cérebro do teu computador. É ali que os dados são processados de forma centralizada. Deixa eu até te mostrar aqui, olha essa imagem, os principais elementos que compõem uma CPU, uma unidade central de processamento. A UC, que é a unidade de controle, que controla e fornece os comandos que indicam como os dados serão processados. A OLA, que é a unidade lógica aritmética, é aquela que de fato processa os dados. E os registradores, que são pequenas porções de memória que vão armazenando os dados que a OLA vai processando. Então, dentro da CPU, a OLA é de fato quem processa os dados. Os registradores são porções de memória que gravam, armazenam os dados que a OLA vai processando ou entregam dados para a OLA processar. E quem comanda e controla todo esse processamento dentro da CPU é a UC, que é a unidade de controle. Bem, aí eu te pergunto, como isso acontece? Isso acontece com ciclos, que nós chamamos ciclos do clock, que é indicado normalmente, se tu lembrar comigo, em gigahertz ou megahertz. Quando tu compra um processador de 2 GHz, isso significa que ele pode realizar até 2 bilhões de ciclos de processamento por segundo. E cada ciclo de processamento é um ciclo do clock dessa CPU. Isso indica que a cada ciclo, os programas que estão em execução ficam enviando dados, informações e instruções para essa CPU processar. Quando esse programa para de ser executado, então ele deixa de enviar essas instruções e informações para a CPU processar. Portanto, quando a gente volta agora para a questão, analisa comigo, ele diz, um computador busca a primeira instrução na memória e decodifica. Por exemplo, pode buscar lá nos registradores ou em outra memória e decodificar para determinar seus operandos e as operações a serem executadas com eles. Depois disso, ele executa e ainda na sequência ele busca, decodifica e executa as instruções subsequentes, como se fosse um ciclo, porque ele está buscando, busca a instrução, executa, processa, busca de novo. E ele diz, isso é repetido até que o programa pare de executar. Essa sequência é tecnicamente conhecida e a resposta então correta, a letra A, ciclo da CPU. O ciclo da CPU é esse processo onde a CPU possui o seu clock, que é a sua frequência de processamento. Aí lembra que a CPU tem lá um clock de 2 GHz, como um exemplo, que seriam 2 bilhões de ciclos de processamento por segundo. E é esse ciclo da CPU, esse ciclo do clock, que faz com que os dados sejam processados de cada um dos programas que estão em execução. E a CPU então vai processando esses dados e vai devolvendo dados já processados para que tu possa utilizar aquele programa com as tarefas que tu deseja. Portanto, toda essa sequência que ele indicou como buscar, decodificar e executar as instruções, isso é conhecido como ciclo da CPU, essa repetição que acontece buscando, decodificando e executando as instruções demandadas por aquele programa. Por isso a nossa resposta aqui, a letra A de América para essa questão.